Olá, olá! Estou aqui de volta trazendo para você a 22ª aula. Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer, e o tema de hoje é: dê um bom relatório, não um relatório ruim. Vamos lá? Números capítulo 13, versículo 29, diz assim: os amalequitas habitam na terra. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Pode ser, pastora Luana, tudo bem, meu amor? Estamos aqui com eu e Minha Boca Grande. O tema é: dê um relatório, não, dê um bom relatório e não o relatório ruim. Quando os 12 homens voltaram com seus relatórios, depois de espiar a terra que o Senhor lhe tinha prometido dar, eles relataram sobre os diferentes povos que o ocupavam. Os amalequitas, e heteus, e os jebuseus, e os amorreus, e os cananeus. Cada um deles, representava um problema diferente para os filhos de Israel. É por isso que 10 dos 12 relataram: sim, é uma terra que mana leite e mel, mas... E são sempre os mais que nos causam problemas nesta vida. Esses 10 desafiaram os milhões de israelitas que estavam decidindo se deveriam atravessar o Rio Jordão e tomar posse da herança. Quando começaram a ouvir o relatório ruim, os 12 espias medrosos, eles ficaram impregnados do mesmo espírito e começaram a murmurar, a duvidar e a temer. Tá vendo como é que é a força que a palavra tem? Não, mas é perigoso. Oi, Tita, Sueli Azevedo, tudo bem? Bom tê-la conosco mais uma vez também aqui, querida. Então, boa noite, meu amor. Nós precisamos, passar uma informação boa. Eu costumo dizer para minha filha que tudo que acontece pode ser bom ou ruim, mas tudo tem um lado bom. E a gente tem um hábito de falar, a gente precisa, né? Nós precisamos buscar sempre o lado bom das coisas, porque para tudo tem um lado bom. Como vimos no versículo 30, Caleb viu o que estava acontecendo e imediatamente levantou-se e tentou acalmar o povo, assegurando-se que, com a ajuda do Senhor, eles seriam capazes de ir e dominar a terra. No entanto, em vez de ouvir o bom relatório de Caleb e Josué, o povo de Israel preferiu ouvir o relatório dos 10 ruim. Aqui a gente quebra um paradigma, a gente quebra uma frase, uma crença de que a maioria sempre está com a razão, né? Tem gente que fala, não, mas a maioria concordou, a maioria acha isso, a maioria pensa dessa forma. Querido, eu tenho algo para te falar, o meu Deus, o teu Deus, ele não é Deus de maioria, ele é Deus que basta, ele é Deus do pouco, o pouco com ele é tudo. Ele não é Deus de maioria. Para Deus não conta, não olha para quantidade, ele olha a qualidade. Gosto muito de ouvir você. Muito obrigada, meu amor. É muito prazeroso tê-la aqui também, viu, Tita Sueli Azevedo?
participando conosco das aulas, da oração. Eu fico muito feliz de ler isso, viu? Muito gratificante recebê-la sempre em nossas lives. Esteja sempre conosco, participe sempre conosco e seja sempre abençoada a você, sua casa, sua família, sua vida, através dos nossos estudos, orações e palavras. É cultos, né? É gratificante tê-la aqui sempre. Eu vejo que você está sempre acompanhando. Deus te abençoe, querida. Pastora Luana, nós não somos a maioria, não é? É isso aí. Nós somos a minoria, o pouco com Deus. Mas ali, pastora Luana, o que acontecia? Ali, né, eu sei que você conhece a história, grande parte, né, mais ali, a grande maioria estava trazendo um relatório de peso e um relatório assustador. Mas Josué e Caleb lembrou que mesmo com todo aquele cenário que foi passado, ainda assim, né? Ainda assim, estava do lado deles, o Deus da vitória. Então, quando nós estivermos enfrentando uma situação difícil, uma situação cheia de problemas, uma situação, né, aonde tudo parece dizer que não, aonde parece que é o fim, a pastora Luana caiu, levanta aí, pastora Luana, voltou a pastora Luana, aonde parece que, né, é o fim de tudo, nós temos que lembrar, ei, no fundo desse poço, você olhou para frente, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para trás, só tem parede? Olha para cima. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E continuando aqui, todos os dias, né, eles preferiram olhar para o relatório ruim do que escutar Josué e Caleb. E o mais lindo de tudo aqui que nós vamos entender é que Josué e Caleb entrou na terra prometida e o povo murmurão morreram tudo, dando volta no deserto e murmurando, né? Vamos lá, todos os dias temos a oportunidade de gerar um relatório bom ou ruim. Qual é o relatório que você tem gerado na sua vida? Quando você vai dormir de noite, qual o relatório que você gera na sua mente, na sua oração? Qual é a informação que você está passando para o campo espiritual? Tita está dizendo, lembra de mim nas suas orações, tenho passado por muitas... Minha amada, seu nome já está conosco, presente em todas as orações, querida, porque todos que participam da live eu trago para o meu caderno de oração, viu? Mas vou estar orando sim, de uma forma mais extensiva pela sua vida, querida, tá bom? Qual tem sido, né, voltando ao estudo, o relatório que você tem passado, qual a informação que você tem passado para o campo espiritual? Porque palavra tem força, palavra tem poder. Qual tem sido? Vamos lá. Todos os dias, repito, nós temos a oportunidade de gerar um relatório bom ou ruim, de engrandecer o nome do Senhor ou engrandecer os nossos problemas, os nossos inimigos. Qual tempo você tem dedicado a louvar a Deus pelos livramentos e bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida? Ou dar ouvidos a Sanbalat Tobia, aos 10 informantes de tragédias, de problemas, aos murmuradores? É por isso que o Senhor nos deu esta palavra, para que escolhamos usar a língua não para falar mal, mas para falar bem. Meu querido, minha querida, se alguém te fez um mal, faça uma retrospectiva e veja quanto bem essa pessoa já te fez. Será que esse mal vai, né, desvalorizar todo o bem que ela já te fez? Vale a pena refletir. Vamos lá, tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 a 7, repetindo, tempo de ficar calado, tempo de falar. Tudo tem o tempo determinado. Há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Tempo de estar calado e tempo de falar.
Continuando. Como vemos nessa passagem de Eclesiastes, há tempo para tudo. Pois é, só querem ver defeitos, né? E vão achar os montes, porque temos, né? Não somos perfeitos, né? Esse é que é o problema. Irmão Joaquim, pastor João Joaquim, né? Seja bem-vindo em nossa live de estudo, de palavra, que Deus abençoe sua vida. Estamos estudando Joyce Meyer, eu e minha boca grande, amém? Nós estamos agora mencionando o tempo, né? Tempo para tudo. Como vemos nessa passagem de Eclesiastes, há tempo para tudo. Há tempo para lidar com os problemas, há tempo para deixá-los, parar de pensar um pouco nele, há tempo de mostrar a alguém o seu papel de parede está descascado, há tempo de ficar calado sobre isso. É sábio saber quando falar e quando não falar. Mas, como regra geral, é sempre tempo de exortar e encorajar os outros. Alguém costumava dizer que conseguia viver 2 meses com um bom elogio. Eu creio que isso seja verdade para quase todos, né? Todo mundo gosta de viver com elogios. O diabo está fazendo um ótimo trabalho ao destruir e derrotar todo mundo. Ele não precisa de nossa ajuda. Precisamos estar ao lado de Deus, não do inimigo. Isso é parte do nosso problema. Nossa natureza caída sempre se inclina para o lado errado das coisas. Ela quer sempre encontrar falhas e engrandecer os problemas, mas nossa natureza nascida de novo em Cristo quer abençoar e engrandecer o que é bom. Como sempre, a escolha final é nossa. Amém ou não amém? É você quem escolhe quem você vai deixar viver dentro de você, a natureza antiga ou a nova natureza. Vamos agora mencionar o tema esqueça o passado e prossiga. Referência bíblica Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação da vocação de Deus em Cristo Jesus. O diabo, ele quer que cada um de nós se encontre em quantas vezes nos concentremos em quantas vezes nós falhamos, em vez de quantas vezes acertamos. Ele quer que focalizemos a nossa atenção no quanto ainda temos que andar, ao invés do quanto já avançamos. Dá uma paradinha onde você está agora e pensa como você estava quando você veio para a presença de Deus. Para e pensa. Olha quanta coisa Deus já fez na tua vida, homem. Quanta coisa Deus já fez na tua vida, mulher. Mas o diabo não te deixa lembrar isso. Ele só quer que você se lembre, ai meu Deus, quanta coisa eu ainda tenho para fazer nessa vida. Só preocupação com o que você ainda tem que fazer. Para que você não seja grato por aquilo que você já venceu, pela caminhada que você já teve, pelas vitórias e conquistas que o Senhor já te deu e te transformar numa pessoa ingrata. Porque quando nós não somos gratos pelo que já vencemos, nos tornamos ingratos com Deus. Quer que focalizemos a nossa atenção no que ainda temos, no quanto ainda temos que andar, em vez do quanto já avançamos.
Mas o Espírito de Deus quer que você encontre em nós, quer que encontremos em nossa força e não em nossas fraquezas, nas vitórias e não nas derrotas, na alegria e não nos problemas. É por elas que deveríamos estar engrandecendo, pelas obras do Senhor e não pelas obras do diabo. E precisamos ajudar os outros a aprender a fazer isso também. Frequentemente, as pessoas dizem, diz a autora Joyce Meyer, Joyce, eu não sei qual é o meu ministério. E a Joyce diz, bem, até que o Senhor revele a você, por que não tenta o ministério da exortação, do encorajamento e da edificação? Essas coisas são sempre nossos ministérios. É sempre o nosso chamado estimular os outros a buscar o que elas podem ser em Cristo Jesus e encorajá-las a se esforçar rumo ao prêmio. Não vamos aumentar o ruim, vamos aumentar o que é bom. Amém ou não amém? Vamos aumentá-lo falando sobre ele, sendo positivo em nossos pensamentos, atitudes, postura, palavras e ações. Como compartilhei com você, diz a autora Joyce Meyer, eu era tão negativa que não conseguia sequer ver o positivo. Joyce Meyer diz, eu lutava, até que finalmente o Senhor me disse, Joyce, se você der sua mente, se me der a sua mente a mim algum dia, você será tão positiva quanto é negativa agora. O Senhor queria que Joyce desistisse de tentar fazer as coisas por ela mesma, pela vontade da carne, e começasse a confiar somente nele para que o ajudasse. Cláudia, a paz do Senhor, querida. Se você é negativo, não sugiro que faça um plano de 10 passos para se tornar uma pessoa positiva. Pelo contrário, sugiro que você entregue sua vontade ao Senhor, que é todo positivo. Diga-lhe, Senhor, eu quero ser como tu. Ajude-me a ser positivo e não mais ser negativo. Peça a Deus para mudar você. Leia Filipenses 1:6. Faça o que Deus disse para você fazer. Coopere com o Espírito Santo e siga sua liderança e orientação enquanto você passa da escuridão para a luz, do negativo para o positivo, da morte para a vida. Paz, querida, tudo bem? Estamos aqui na Joyce Meyer. A parte de Deus e a nossa parte. Vamos lá. Eu vou ler para você referências de Malaquias, capítulo 2, versículo de 5 ao 7, algumas partes aqui que diz: minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou muitos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Amém? Eu li para você Malaquias, capítulo 2, versículo de 5 a 7. Essa passagem lida com os sacerdotes e o tipo de língua que eles podem ter. Por ser uma ministra do Evangelho,
vai dizer Joyce Meyer. Pai do Senhor, Carol, tudo bem, lindona? Por ser uma ministra do Evangelho, esse estudo é sempre de grande interesse para mim. De acordo com Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, todos nós somos reis e sacerdotes, porque Jesus Cristo nos constituiu reino, uma raça real, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém e amém. Pai do Senhor, Josiane, tudo bem? Por isso, cada um de nós deve prestar bastante atenção nesse versículo que nos revela que Deus tem uma aliança com seus sacerdotes. Numa aliança, cada um tem sua parte. Em nossa aliança com o Senhor, Ele tem uma parte e nós temos outra parte. Ele se compromete em nos dar vida e paz. Nossa parte é reverenciá-lo, temê-lo, honrá-lo, admirá-lo, obedecê-lo e glorificar o seu nome. Se tivermos reverência e temor ao Senhor, se o honrarmos, exaltar o seu nome, obedecê-lo, então não mais usaremos a língua para falar mal de ninguém, a quem servi-los como sacerdotes. A raiz das más conversações. Vamos lá, vamos falar agora sobre a raiz das más conversações. Vamos lá. Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável o homem quando julga quem quer que seja. Opa! Porquanto és indesculpável. Não tem desculpa não, hein? O homem quando julga quem quer que seja, porque no que julga a outro, a ti mesmo te condena, pois pratica as próprias coisas que condena. É a Bispa Eliane que está falando aqui? É a Joyce Meyer? É a palavra de Deus, depois você leia com calma Romanos, capítulo 2, versículo 1. Você sabia que fofoca, a difamação, a maledicência, a falsidade tem uma raiz como a árvore, uma flor ou uma erva? A raiz dessas coisas é o julgamento, e a raiz do julgamento é o orgulho. Quando falamos mal de outra pessoa, é porque pensamos que somos melhores do que aquelas pessoas. Uma vez, a autora Joyce Meyer vai contar, uma vez eu estava falando de alguém e o Espírito do Senhor me disse, Joyce, quem você pensa que você é? Aos olhos de Deus, pecado é pecado, errado é errado. Tudo isso é desagradável e detestável para Deus. E também é perigoso para a sua salvação. É por isso que Jesus nos enviou Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Vamos ler? Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2 diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgares sereis julgado, e a medida com que tiveres medido vos medirão também. E no versículo 3 a 5 da Bíblia Viva, ele continua dizendo, e porque se preocupar com o cisco que está no olho do teu irmão, quando você tem uma tábua no seu próprio olho. Você diria, amigo, deixe-me ajudar a tirar o cisco do teu olho quando você mesmo nem pode enxergar com uma tábua no seu próprio olho? Fingido.
Livre-se primeiro da tábua que está no teu olho, assim você poderá enxergar para ajudar o teu irmão. Forte, hein? Oi, Miriam, tudo bem? Como é que tá a pequena? Como está o seu filho? Gente, é muito forte isso, né? Muito forte. Porque tentar tirar a trava do olho do teu irmão quando você tem um poste telefônico no teu. Eu entendo que o Senhor quis dizer quando disse a ela, Joyce vai dizendo assim, eu entendo que Jesus quis dizer quando me disse, quem você pensa que é, Joyce? Porque continuo dizendo, é do meu filho que você está falando, é da minha filha que você está falando, é de uma pessoa por quem morri que você está falando. A partir daquela experiência, aprendi a ser muito cuidadosa ao criticar, julgar, condenar outra pessoa, principalmente crente. Porque, como ministra e sacerdotisa da palavra de Deus, essa é uma violação do meu chamado divino. Como você é um sacerdote para o nosso Deus, essa atitude de falar mal do próximo também é uma violação do seu chamado divino. Muito forte, né, a aula hoje, né? Eita glória! Mantenha a verdadeira instrução em sua boca. Malaquias 2, 6 e 7 diz assim, a verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Já li, né? Andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade apartou muitos, porque os lábios do sacerdote deve guardar o conhecimento, e a sua boca deve os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Queridos e queridas, somos sacerdotes e reis para o reino, para o nosso Deus. Por isso, precisamos manter a verdadeira instrução em nossa boca e não mais julgar ninguém, não mais criticar ninguém, não mais condenar ninguém, não ser fofoqueiro nem intrometido sobre a vida de ninguém. Ou não seja intrometido. Vamos falar sobre isso, que a Bíblia diz, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete na vida de outrem. Gente, que a palavra de Deus está aqui nivelando, né, na mesma categoria, assassino, ladrão e fofoqueiro. Olha só, assassino, ladrão e fofoqueiro. Sabe o que eu entendo com isso? Dá uma palavra, mas eu vou fazer só uma pequena observação. Assassino, porque quem fala mal da vida dos outros pode matar uma alma. Ladrão, porque quem fala mal da vida dos outros pode roubar a felicidade, a paz de espírito de uma alma. E fofoqueiro, porque a fofoca mata. Amém ou não amém? Vamos lá. Está lá em 1 Pedro, tá? Capítulo 4, versículo 15. A tradução desse versículo da Bíblia Viva é: não quero ouvir falar de vocês sofrendo por cometerem assassinato, ou roubar, ou fazer desordem, ou por serem abelhudos e se intrometerem na vida dos outros. O que é um intrometido? Uma versão da Bíblia define intrometido como alguém que se preocupa com os assuntos dos outros. Outro dicionário vai dizer uma pessoa xereta, abelhuda,
minha definição de uma pessoa, de Joyce Meyer, uma pessoa intrometida é aquela que se desenterra relatórios ruins e se encarrega de espalhá-los por meio de fofoca, difamação, cochichos e assim por diante. Pegou? Como diz a minha filha, pegou? Define fofoca. Outra definição de fofoca: aqueles que habitualmente repete rumores ou fatos íntimos ou particulares, engajar em ou espalhar fofoca. A Joyce vai dizer: minha definição de fofoca é aquele que aumenta e sensacionaliza rumores e informações parcial. Tá forte hoje o mistério. Um difamador nós já definimos difamadores são aqueles que se dedicam a difamar, modo de enxergar declaração difamatória, injúrias às reputação ou bem-estar de uma pessoa, um relatório ou declaração malicioso, proferir relatórios prejudiciais. Cochichar é estar definido no dicionário como uma crença de rumor ou sugestão expressa secretamente no cochicho, no pé do ouvido, a vida alheia. Falar mansamente ou particularmente como se fofocando, difamando ou intrigando. Cuidado com o pé do ouvido, meu irmão. Uma pessoa que cochicha, sussurra ao falar, segredo e fofoca, também é difamador e intrigueiro. Quando pensamos nessas difamações, ser um intrometido, fofoqueiro ou ainda um difamador parece não ser tão grave quanto ser um assassino ou malicioso, ladrão ou criminoso. Mas o apóstolo Paulo considera tudo isso como pecado aos olhos de Deus. Outra grande instrução para levar em conta é encontrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Amém ou não amém? E vamos encerrar aqui com o tema: o pecado do exagero. O pecado do exagero. O Senhor me revelou, diz Joyce Meyer, o Senhor me revelou que até mesmo o hábito inofensivo de exagerar é tão pecaminoso quanto qualquer um desses que mencionei aqui. A gente fala, só exagerei um pouquinho. Cuidado, ele é tão grave quanto qualquer outro que foi mencionado aqui. Porque sempre queremos exagerar? Porque queremos que as coisas pareçam melhores do que são, quando são boas, e piores do que são quando são más. Parece ser da natureza da carne exagerar e colocar as coisas de maneira desproporcional. Nessa passagem, o Senhor diz que a boca do seu sacerdote é para guardar e manter puro o conhecimento da sua lei. Sempre que você for falar alguma coisa, lembra que você é um sacerdote, que a sua boca tem que ser pura e tem que falar somente aquilo que a palavra dele ensina. Você tem que ser puro na sua boca. Você é um sacerdote, amém? Uma sacerdotisa, amém? Por quê? Porque as pessoas buscam
Porque as pessoas buscam, indagam e exigem a instrução da boca do sacerdote, que é o mensageiro de Deus. Por que a sua boca tem que ser, né, pura? Porque as pessoas vão buscar a resposta de Deus através da sua boca. Aí, se você tiver o hábito de exagerar e aumentar, e a gente vê muitos profetas fazendo isso, Deus manda até aqui, aí a emoção do profeta vai além, aí Deus não é responsável. A pessoa vai buscar a resposta de Deus através da boca do profeta, o profeta acaba, o sacerdote acaba aumentando por esse defeito aí de acrescentar tanto que é bom quanto é ruim. Deus fala, vou jogar no leito. Aí Deus está falando, né? Vou jogar no leito, vou tratar. Aí o profeta vai, Deus diz que vai jogar, vai descer a sepultura. Já viu isso acontecer comigo? Já. Se não se posicionar, eu jogo no leito. Aí o profeta se empolga porque ele já tem o hábito, o defeito de aumentar e fala, não, leito é pouco. Deus quis dizer sepultura, entendeu? Vai descer a sepultura. Deus fala, vou entregar uma bênção. Aí o profeta fala, você vai receber uma grande bênção. Às vezes é só uma bênção. Deus fala, vou dar um livramento. Às vezes a pessoa ia pegar uma gripe forte, ia cair de cama, gastar um monte de dinheiro de remédio. Aí o profeta fala, Deus está te dando um livramento de morte. Porque tem o hábito de exagerar. Isso não pode acontecer, isso também é pecado. Tá rindo, pastora? Isso é pecado. Isso é pecado aos olhos do Senhor. A Bíblia ensina que é pecado também. Amém ou não amém? Se limite a falar até onde Deus fala, mesmo que a pessoa não goste de ouvir. Ah, só isso que Deus tem para mim? Só isso, minha filha. Até aqui o Senhor me deu. Se eu passar daqui é da minha carne e eu não quero colher, não. Porque senão o profeta também colhe vento. Se entregar além do que o Senhor mandou. Amém ou não amém? Vamos lá. Que mais? Para encerrar aqui, estou no finalzinho. Porque as pessoas buscam, indagam e exigem instrução da boca do sacerdote, que é o mensageiro de Deus. Como mensageiro de Deus, suas portas-vozes, devemos nos centralizar se a instrução da verdade e da vontade, da bondade em nossa boca. E se não falamos mal em nossa língua. Cuidado, boquinha, com que fala. Cuidado, boquinha, com que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, com que fala, amém? E aqui eu encerro eu e minha boca grande de hoje. Na próxima aula nós vamos mencionar o tema Uma língua que cura. Até lá! Deus abençoe! Essa é antiga, né, Josiane? Essa é bem da época que eu era criança, cantava na escola dominical. Deus abençoe. Uma língua que cura é a próxima aula. Deus abençoe.